Bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, neste tempo de pandemia, a nossa meditação diária no livro de Salmos. Nós hoje vamos ler o Salmo que termina o Hallel. Se você tem acompanhado as nossas meditações, sabe que o Hallel é o conjunto de salmos que vai do 113 ao 118. Estes salmos eram salmos cantados especialmente pelo povo de Israel na altura das grandes celebrações, como por exemplo a Páscoa. O Salmo 113 e 114 normalmente eram lidos antes da refeição pascal, depois 115, 116, normalmente ali em alguns intervalos, e o 117 e particularmente o 118, que nós vamos ler hoje, eram os salmos que encerravam a celebração depois da refeição. Então temos que ler este salmo tendo em conta que provavelmente este é o cântico que nós encontramos no Evangelho quando se diz que cantaram um hino, ou depois de cantar um hino, subiram para o monte, ou seja, foram para o Monte das Oliveiras, o Getsemane. Seria o salmo que Jesus leu ou cantou com os seus discípulos antes de saírem para o Getsemane, sabendo Jesus que depois disto vai ser preso e seguir para a cruz. E com isto em mente nós podemos ler este salmo de uma outra maneira. O Salmo 118 crê-se na maioria dos entendidos que foi um salmo preparado para ser entoado na altura da inauguração do segundo templo, o templo da época de Zorobabel, do retorno do povo a Jerusalém. E o Salmo 118 diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como os fogos em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, esta foi a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Oh, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até às pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É um salmo de alegria, é um salmo de exaltação. Se é um salmo para a inauguração do templo, como aparece em alguns momentos, nós podemos perceber, chega a haver mesmo uma ideia aqui no versículos 19 e 20 da abertura das portas, não é? Abram as portas da justiça, as portas do santuário, para que nós possamos entrar por eles e de alguma maneira adorar. O início do Salmo pode nos estar a dar a indicação de formas diferentes de grupos de cantores, ou seja, haveria uma parte cantada pelo povo, depois seria respondido pelos sacerdotes, depois o povo cantava novamente, porque a ideia é a mesma, não é? A tua misericórdia dura para sempre, a tua misericórdia dura para sempre. Ele termina com o mesmo refrão. É possível que esta parte da melodia fosse repetida algumas vezes. Há algumas expressões aqui que quando nós lemos este salmo, sabendo que o Senhor Jesus o terá declamado antes de ir à cruz, certamente nos fazem estremecer, não é? Algumas expressões aqui são claramente messiânicas. Por exemplo, Jesus, ao recitar este salmo, deve ter-se recordado daquilo que disseram no domingo,
sendo que isto era quinta-feira à noite que ele estava a cantar este salmo. Bendito o que vem em nome do Senhor, verso 26. Foi aquilo que cantaram na entrada triunfal. Hosana ao que vem em nome do Senhor. É verdade, ele sabia que ele era a pedra que tinha sido rejeitada. A pedra angular, que era a pedra principal, mas tinha sido rejeitada pelos construtores, como diz o versículo 22. E isto é uma profecia messiânica. O Senhor Jesus sabia que assim era. Ele era rejeitado por aqueles que estavam em posições de destaque na liderança espiritual do seu povo. No entretanto, este salmo fala sobre livramento. O versículo 17 e o versículo 18 especificamente diz que Deus livrou da morte. E, no entretanto, Jesus caminha para a morte e ele sabe que vai ser sacrificado nesta ocasião. Portanto, certamente este salmo terá trazido alguma dificuldade, digamos, para o Senhor Jesus em ser declamado. Há uma curiosidade que é, nós lemos o salmo, ele vai sempre falando na primeira pessoa do singular e a partir do versículo 23 vai passar a plural, porque pode dar a ideia de alguma maneira de que parte do salmo seria cantada com solo e depois voltava a ser cantado pelo grupo. São especulações, nós não temos a certeza absoluta. Nós encontramos neste salmo, além das palavras de exaltação ao Senhor, algumas verdades absolutas que são significativas, importantes e que nós devemos guardar neste momento em que estamos a viver esta situação de pandemia. Versículo 8 e versículo 9 nos dizem que é melhor confiar e buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem ou mesmo nos príncipes. Nós estamos a viver uma época de muita ansiedade para a resolução da pandemia e os nossos olhos estão colocados sobre homens, em particular cientistas, médicos, pessoas que poderão desenvolver uma medicação, uma vacina que poderá resolver esta situação e este problema. Nós precisamos confiar no Senhor, porque os homens não são verdadeiramente a fonte da nossa confiança. Sim, Deus poderá dar capacidade a homens para que desenvolvam alguma forma de tratamento que nos traga algum alívio, mas é muito provável que este vírus tenha vindo para ficar e que nós não consigamos realmente acabar com ele, mas simplesmente que ele vai se tornar mais um dentro de uma panóplia de vírus que nós já temos que lidar constantemente, como por exemplo os vírus da gripe. Nós não devemos confiar em homens em momento algum. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Poderemos confiar em homens na medida em que são instrumentos de Deus. E enquanto forem instrumentos do Senhor, enquanto forem fiéis ao Senhor, enquanto forem usados por Ele de forma correta, enquanto se deixarem ser instrumentos da parte de Deus, cheios do seu Espírito Santo, nós poderemos de alguma maneira confiar neles porque estaremos confiando em Deus. Mas a nossa confiança precisa estar no Senhor e não no homem de forma nenhuma. O versículo 24 é um versículo conhecido. Nós o cantamos em um cântico. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Temos, de algum modo, caído no erro, e eu digo isto de forma talvez generalizada, de pensar que este ano de 2020, ou este período influenciado pela pandemia, é uma época de pausa, de stand-by. Estamos como que parados na expectativa do regresso à normalidade. Ok, agora não podemos fazer, agora não podemos ser, agora nada pode acontecer, mas em breve nós estaremos de volta àquilo que é comum. Não devemos fazer isto e não podemos fazer isto. Este é o dia que o Senhor fez, o dia de hoje, o dia que estamos a viver agora. E este dia não vai se repetir. O ano 2020 não vai se repetir. O ano 2020 foi o último ano para muitas pessoas. Talvez estivessem à espera do fim da pandemia e, no entretanto, já partiram. E estamos a falar de gente que partiu sem nada a ver com o vírus propriamente dito. Nós não sabemos quanto tempo temos enquanto aqui estamos. Nós precisamos consagrar as nossas vidas e servir. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor individualmente, na nossa devoção particular. Servir ao Senhor no contexto das nossas famílias. Servir ao Senhor no contexto do nosso trabalho, da nossa atividade. Servir ao Senhor no contexto da nossa igreja. Não ficarmos à espera do que um dia poderá vir, se é que vai haver um regresso a uma normalidade que talvez não regresse. Este é o dia que fez o Senhor. O Senhor nos fez para hoje e hoje Ele colocou nas nossas mãos. E hoje nós nos alegramos, nós nos satisfazemos nele, nós entregamos este dia nas suas mãos. O Senhor é a nossa luz. Dele vem a fonte da nossa salvação. O propósito para as nossas vidas. Isto não mudou, com ou sem vírus. Com pandemia, sem pandemia. Com quarentena e confinamento, ou sem quarentena e sem confinamento. Estado de alerta, vive o crente constantemente. Alerta em relação ao pecado. Estado de alegria,
porque nós confiamos num Deus que é o Deus da nossa salvação e está connosco sempre. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele.